Olá, galerinha, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Fernanda Landim, sou professora de ciências há mais de 10 anos. Mas hoje eu vim aqui, não foi para ensinar ciências, não. Eu vim ensinar uma técnica que vai facilitar você estudar e aprender qualquer assunto, tá? Essa técnica, ela já existe, é uma técnica comprovada cientificamente e quem aplica essa técnica tem excelentes resultados no seu aprendizado. Essa técnica é conhecida como técnica de Feynman. Então, para você, né, que quer ter excelentes resultados, ou então para você que está querendo estudar para uma prova de última hora, eu vou lhe passar agora, vou passar para vocês o passo a passo. Obviamente que você precisa seguir esse passo para obter bons resultados. O ideal é que você aplique, coloque essas técnicas na sua rotina de estudo. Mas se você está precisando aprender de forma rápida, eu vou aqui ensinar, tá bom? Primeiro passo. O primeiro passo, obviamente, é você separar o assunto que você vai estudar. Os capítulos que vão estar na sua prova, no seu concurso, enfim. Então você separa aqueles assuntos de forma organizada, né? Já deixa lá facinho, numa mesinha para você. Se você tiver anotações, ótimo. Se você tiver pontuado determinado parágrafo ou tópico que o professor tenha destacado durante a aula, melhor ainda. Mas se você está pensando assim, vixe, eu não tenho nada, não tem problema nenhum. Essa técnica serve para você também. Então, primeiro passo, separar o assunto. Separou o assunto, digamos que eu tenho um capítulo, 2 capítulos para estudar para uma prova. Então, eu vou primeiro, obviamente, pegar um capítulo. Então, eu pego o primeiro capítulo e separo em partes. Como assim separar em partes? Digamos que o capítulo, ele tenha 10, 12 páginas. Aí você separa esse capítulo em 4 partes. 3 folhinhas, 4 folhinhas. E aí vai começar lá o seu estudo, certo? Então, o primeiro passo foi separar o conteúdo e o segundo passo foi pegar o capítulo, uma parte desse conteúdo e separar em páginas, né? Em pequenas partes. Bem, depois de você ter, né, o conteúdo selecionado e as páginas, né, aí que você vai começar, vamos colocar agora a mão na massa. Terceiro passo, você vai ler essas 3, 4 páginas que você separou e depois que você lê, você vai resumir. Mas como é que eu vou resumir, professora? Você vai resumir com palavras simples, o mais simples possível. Como se você estivesse ensinando para um primo, um irmão, uma criança de 5, 6 anos, com palavras muito simples. E aí, você resume com suas próprias palavras. Feito esse resumo, seu quarto passo, você vai agora explicar para alguém. Eu não tenho para quem explicar essas 3, 4 páginas que eu resumi. Então, explique para você mesmo olhando para o espelho, certo? Então, vamos lá. Primeiro, pega o conteúdo certinho que você vai estudar, o que vai estar na prova. Segundo, você vai separar em pequenas partes esse conteúdo. Terceiro, você vai ler o conteúdo. Quarto, você vai fazer a leitura desse conteúdo e em seguida vai fazer um resumo desse conteúdo, dessa parte que você está estudando. Feito o resumo da parte que você está estudando, você vai explicar com suas próprias palavras, tá? Bem, feito isso, digamos que você comece a explicar com suas próprias palavras, olhando para o espelho, né? E aí você vai começar a perceber suas falhas. Ai, meu Deus, eu esqueci essa parte. Não, eu tô ainda gaguejando um pouquinho nessa definição, nesse conceito. Aí você retoma o livro. São só 3 páginas, gente. Então, lê rapidinho as 3 páginas, as 4 páginas, e aí tenta explicar novamente. Feito isso, você vai repetir os passos da leitura, do resumo e da explicação com as outras partes que faltam do capítulo. Você não dividiu o capítulo em 3 partes
Então, ou em 4 partes, digamos que eu tenho dividido em 3 partes. O capítulo tem 9 páginas, eu dividi em 3 páginas, 3 partes. Então, eu estudo as 3 páginas, faço o resumo e explico. Fiz isso, vou para as próximas 3 páginas. Faço a leitura, pego o meu caderninho, resumo de forma muito simples, usando palavras simples, depois eu explico. Depois, novamente, as últimas 3 páginas que faltam daquela parte que eu separei do capítulo, eu leio, faço o meu resumo e explico. Gente, depois que fizer isso, aí a gente vai para o 6º passo, que é a atividade, resolver as atividades. Em todo livro tem tarefa, né? Então, você faça as tarefas, esgote. O que eu costumo muito dizer para os meus alunos é o seguinte: quando a gente está fazendo a tarefa, surgem dúvidas, né? E isso é excelente. Se está surgindo dúvida, é porque você estudou. Só tem dúvida quem estuda. Então, teve a dúvida, retoma para a leitura ou retoma para o seu resumo e tenta resolver suas questões ao máximo de questão possível. Porque aprendizado, a gente tem muito resolvendo por atividade, resolvendo o exercício. Quanto mais eu resolver exercícios, mais rápido, né, e mais eficiente vai ser esse meu aprendizado. Tenho poucas questões no meu livro, então vai para a internet, pega outros livros, né? Mas como muitas pessoas deixam para estudar na última hora, muitas não, mas algumas pessoas, então resolve lá 3, 4, 5 questões relacionadas a esse assunto e aí dê continuidade. O treino, ele é extremamente essencial. Você já viu alguém dizer assim: ah, tia Fernanda, eu emagreci, tô aqui com minha barriga toda dividida porque eu vi meu amigo treinar. Eu vejo meu amigo lá fazendo abdominal e aí eu fiquei toda saradinha. Existe isso? Não, não existe. Então, estudo é você ter garra, é você pegar o seu livro, separar em partes, você realizar a leitura, você conseguir resumir, você exercitar. Então, para você ser um bom aluno, você precisa realizar tarefa, tá bom? No começo, quando você começar a tentar fazer essa explicação, até para você mesmo no espelho, vai parecer um pouco difícil. Mas na realidade não é. Tudo é um hábito, certo? Pronto, terminei todo o meu capítulo. Realmente eu fiz o resumo, tô me sentindo super bem, tá sendo bem satisfatório, né? Tô aprendendo. Aí, sabe, uma nova dica. E aí o 7º passo, faça um mapa mental. Professora, eu não sei fazer mapa mental, não. Bem, se você não sabe fazer um mapa mental, deixa aí os comentários que eu posso fazer depois um videozinho explicando pra vocês como é muito simples fazer um mapa mental. E eu posso até construir um mapa mental depois com vocês, tá certo? Então, faça um mapa mental. Ah, mas eu não sei fazer um mapa mental. Tem problema não. Faça um resumo agora só com tópicos, só com os títulos que você aprendeu, colocando lá algumas definições, fórmulas. Isso aí vai fixar mais ainda. Uma outra dica que eu dou é tentar, quando você estiver fazendo aí algum resumo, ou mesmo no final, fazer analogias. Como assim, professora, analogias? Memorizar por desenhos, com música, né? Palavras-chave. Olha só, então eu sou professora de ciências, bióloga, e ensino tecidos, né? Tem tecido epitelial, tecido conjuntivo, muscular, nervoso. Mas o tecido conjuntivo, ele tem suas subdivisões. E aí, como é que eu explico? Eu digo, gente, olha, a palavra caso. A palavra caso são as iniciais dos principais tecidos conjuntivos que vocês precisam aprender. C de cartilaginoso, A de adiposo, S de sanguíneo, O de ósseo. Pronto. E aí, meus alunos pegam, aprendem, fazem lá a anotaçãozinha, fizeram essa analogia, fica muito fácil. Aí vem lá uma questão da prova. O tecido muscular pode ser classificado como tecido conjuntivo? Aí meu aluno vai lá e diz assim, caso conjuntivo vai ser cartilaginoso, adiposo, sanguíneo e ósseo. Não, muscular não é, então falso.
entendeu? Então a gente aprende muito fazendo essas analogias. Então espero, né, ter ajudado vocês. Se vocês quiserem que eu continue aí fazendo vídeos, podem dar aí alguma opinião, algum conteúdo específico, que eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês, tá bom? Um beijo, bons estudos e até mais, gente!